Olá, mais uma vez estamos aqui para recordar as lições do nosso modelo e guia, o Mestre Jesus. Creio que todos se encontram bem, até porque somos consolados, por essa escola que Jesus há 2000 anos rogou ao Pai que nos encaminharia o outro Consolador que ficaria conosco eternamente, recordando o que ele havia dito e ensinando coisas novas. Hoje vamos ver algo muito interessante, que é do livro Pontos e Contos, que a casa pediu para fazermos um pequeno comentário, e trata especificamente do capítulo 10, em que o irmão X, conhecido por muitos também como Humberto de Campos, trata de um texto sobre o discípulo de perto. É muito interessante prestarmos atenção nesse detalhe. Inclusive eu vou ler, peço perdão mais uma vez, alguns trechos para que nós tenhamos a qualidade e o cuidado da fé raciocinada de olharmos para dentro enquanto discípulos, Mas primeiro, o que é discípulo? Vamos colocar diretamente como educando e estudante. Nós estamos nos educando na escola Consoladora? Nós somos estudantes contumazes da escola Consoladora, ou do Evangelho Redivivo, ou da Boa Nova reedificada? E o que é perto? Estamos próximos? Somos acompanhantes, vizinhos próximos àquele que nos trouxe a escola Consoladora? Que Jesus há 2000 anos rogou ao Pai que ficaria conosco essa escola? Temos realmente nos aproximado e acompanhado de uma forma adequada, seguindo inclusive o que ele pediu, Vinde após mim, quem quiser seguir, siga os meus passos, mas negue-se a si mesmo. Então, na noite de hoje nós vamos falar de um pequeno trecho de um jovem, um rapaz, filho de Efraim, em que esse jovem ouviu falar de Jesus. Quando nós chegamos na escola espiritista, ficamos encantados com como é que Jesus é apresentado para nós, na verdade, semelhante a esse jovem, tá? Lógico que passando por outras escolas também, Se chegar nas outras escolas que se dizem cristãs, que têm o Novo Testamento como a mensagem de Jesus, nós vamos ficar fascinados também, dependendo da maneira que é apresentado. E esse jovem, esse rapaz, ele ficou encantado com as notícias sobre Jesus. Que ele tinha um colégio de aprendizes e perto dele as pessoas eram assistidas e a fama dele era muito grande na região. E esse rapaz ali cheio de crenças, pessoas que representam, inclusive na política, você tem bancadas representando determinadas crenças. É um tanto quanto distante do que Jesus vai fazer aqui, porque meu reino não é deste mundo. Mas vamos lá, o jovem se aproxima e Jesus percebe nas perguntas dele o idealismo, Até no texto Humberto de Campos diz, ele estava ardendo de idealismo. Jesus escaneou e percebeu. Nós precisamos conceituar um pouco o idealismo que Jesus viu, do idealismo que a Escola Consoladora nos dá, seguindo também Jesus, Então, nós vamos entender que em Platão, nós vamos encontrar literalmente assim, o mundo material enquanto estrutura, para nós, ele não faz sentido, porque ele só pode ser compreendido plenamente a partir da verdade espiritual, mental ou subjetiva. Aí Platão segue, apresenta uma natureza essencialmente espiritual, sendo a matéria uma manifestação ilusória, incompleta ou mera imitação imperfeita da matriz original. Aí quando nós chegamos em Kant para falar de idealismo, considera-se o sentido da inteligibilidade de um objeto de conhecimento dependente do sujeito que o compreende. De que sujeito nós estamos falando? De Jesus. Muda tudo, Vamos lá em Kardec? Kardec pergunta, é possível compreender Deus nesse planeta, de terceira ordem? Aí eles dizem, não, porque vos falta um dom. Jesus tinha um dom, mas nós que aqui habitamos não possuímos esse dom. Há 2000 anos ele passou as lições para nós e nós compreendemos. E é preciso ver Kardec, a humildade do Chico, com mais de 400 obras, para nós começarmos um fio de cabelo de compreensão. E esse jovem, aí eu me coloco nesse aspecto, eu creio que os irmãos que me ouvem estão em melhores patamares do que eu, esse jovem foi ardente de idealismo, mas não desse idealismo que Kant e Platão coloca e que a filosofia espírita nos dá. Mas o idealismo dele era um processo de deixar-se guiar por ideais
sem considerar as questões práticas. Jesus havia consideração prática. O que era prática? Amar o próximo como se fosse a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Qual era a questão prática? Né? Cuidai, né? Façais tudo uns aos outros como eu vos amo, como eu faço. Então há praticidade nesse modelo. Tem a prudência da serpente e a inocência da pomba. Não sentais em roda de escarnecedor e nem jogai pérolas para porcos. Ter um cuidado, ter uma prudência, ter uma ação raciocinada do que fazer e ao mesmo tempo vigiar e orar, porque nós não podemos julgar, porque senão seremos julgados com a mesma medida que julgamos também. Essa praticidade o jovem não tinha. O ideal dele era ideal temporal. Então a fama de Jesus para ele, entendia que ele pediu para se aproximar de Jesus a fim de alcançar, não só com aqueles que Jesus já estava, mas ele queria ser o mais próximo de Jesus e ele entregaria a vida dele para Jesus. Jesus, analisando que o idealismo dele era uma propensão de deixar as questões, né, reais e práticas para um campo das ideias sem considerações profundas do raciocínio e do bom senso, aí Jesus disse assim, olha que belo, tenho muitos seguidores de longe e aspirará porventura a posição de discípulo de perto? E ele responde veemente, sim, mestre, diz ele como candidato, né? E aí eu terei que conquistar as glórias junto contigo e darei a minha vida a você junto ao teu bem-estar, a tua mansuetude e a tua bondade. E aí Jesus olhou para ele e começou a fazer algumas considerações, que aí eu não posso desrespeitar Humberto de Campos, o irmão X. Aí diz assim, eu tenho muitos aprendizes, tenho muitos discípulos, mas os aprendizes de longe podem crer e descrer, abordando a verdade, esquecendo-a periodicamente, mas o discípulo de perto, como queres, empenhará a própria vida na execução divina, atendendo à vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão, ou seja, não sai daquele monolito construído. Jesus segue. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos, né? Nós temos isso no nosso cotidiano da vida material, a lhe roubarem a atenção, mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância, vigiai. O de perto descobre a divina lição como beleza e alegria dentro do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. Olha que legal, parece com alguém, né? E o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes fizerem necessárias. O discípulo de longe não cooperará sem honras, o de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. E Jesus conclui, o de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio, em obediência aos celestes desígnios aqui a qualquer momento. E aí Jesus olha, escaneando a alma do ser e pergunta, aceitarás mesmo assim? E aí aquele idealista, sem questões práticas, só no campo do sentimento interesseiro e momentâneo, mestre, eu vou até o templo fazer uma prece, despedir-se dos meus entes queridos e virei dar-te um abraço. Bom, Jesus está no plano espiritual, e esse aprendiz até hoje não retornou. Queridos e queridas, é um tema belíssimo, para que nós possamos olhar para dentro e olhar que tipo de discípulo somos nós. Como que esse caminho está sendo realizado, seguindo os passos do Mestre, como está lá na questão 625. Quem é o modelo que a humanidade deve seguir? Simples e direto, Jesus. Mas como é que nós estamos seguindo? No lar, no trânsito, no trabalho, nos sentimentos e nos pensamentos, nas reportagens midiáticas, nesse momento que o planeta e o nosso país está passando pela prova e a expiação regenerativa para modelar o que virá, porque somente os mansos herdarão a terra. Então, quem não é obediente na lei menor, lei de César, lei da ciência, lei da matéria, não vai conseguir obedecer a lei maior, que esse trabalho santificante, sacro ofício, em benefício de todos e principalmente de si mesmo. Então, vamos perceber como nos convida essa maravilhosa casa a repensar nossa trajetória dentro dessa escola que nos consola. E o primeiro sinal que identifica que não somos um discípulo de perto é o melindre e a falta de consolação, a ansiedade imensa, o desespero, a amargura e a tristeza, porque essa escola nos alegra, é a boa nova reedificada em nós.
Por isso que Jesus, há 2000 anos, disse: rogarei ao Pai um outro Consolador, que ficará convosco eternamente. Aí está uma mensagem de irmão X, Humberto de Campos, nos trazendo uma imersão em nós. Conhece a ti mesmo e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Que os irmãos, com essa belíssima reflexão junto comigo, que a casa nos proporciona, né, neste momento, possamos olhar para dentro e verificar com essas ponderações de Jesus que discípulo nós somos, de perto ou de longe. E assim, com o amor de Deus e a paz de Jesus esteja em todos os corações. Gratidão pela caridade em nos ouvir. Até breve.